A paz do Senhor, aos meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que vão nos ouvir no decorrer da semana, que Deus abençoe os meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo, Deus é maravilhoso, Deus está conosco. E isto é a certeza que nós temos. Isto traz descanso ao coração da sua igreja santa na terra. É saber que o Senhor Jesus Cristo, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e hoje está vivo no meio da sua igreja. E isto traz consolo, traz conforto, traz proteção, traz abrigo e traz milagres no meio da sua igreja. É muito bom saber que nós temos um Deus presente, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco está. Glória a Deus. Presença de Jesus é tudo que nós temos aqui nesta vida, através do seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo, ele é maravilhoso, é a terceira pessoa da Trindade. Ele foi nos dado à igreja do Senhor. E Ele está presente dentro dos nossos corações. Ele não habita dentro de nós por uma temporada, né? Ele não vem nos visitar, mas nós somos santuário de Deus, casa do Altíssimo. Ele está dentro do nosso coração, Ele faz morada dentro de nós. Por isso que, por mais que as coisas estejam difíceis neste momento, há muitas perdas, há muitas dores, muito desemprego, perdas de familiares, mas ainda assim para a igreja do Senhor há conforto, há carinho, há proteção, há amparo. Glória a Deus, nosso Deus está presente. Aleluia. Agora nós vamos começar orando ao nosso Deus. Se você está aí no teu lar, feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus e vamos buscar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, em nossos lares, trazendo este culto em nosso lar, Pai. Nós queremos te agradecer por tua presença no meio da tua igreja, pelo teu consolo, pelo teu conforto, pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo teu amparo, pela tua mão forte e poderosa, Senhor, no meio da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós, porque o teu Espírito Santo habita dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus querido, porque nós somos tua igreja santa. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Pai amoroso que está conosco a todo momento, nos ensinando, cuidando de nós nas grandes coisas, Senhor, mas também nas mínimas coisas, Senhor, Tu se mostra presente. Por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, louvar o Senhor por todas as maravilhas que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará, Senhor, entre nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo amor e vida. Obrigado, Senhor Jesus querido, por todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor nos dá a oportunidade de estar fazendo esta live neste dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida e saúde, Senhor, para estarmos Te buscando, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus querido, por aqueles que são seus, ó Pai, e por aqueles que ainda virão ser seus, Pai. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor. Te peço que nesta noite o Senhor esteja falando aos nossos corações, esteja presente dentro de cada lar, que uma unção de cura, de libertação, de restauração, que a salvação entre dentro dos lares e que a mão do Senhor seja poderosa, agindo dentro dos lares. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e já Te agradecemos, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que habita no meio da Tua Igreja Santa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastora Marli, Deus abençoe a senhora e toda a sua casa. Deus abençoe seu vavá, em nome do Senhor Jesus.
os irmãos que irão nos ouvir, que Deus abençoe os seus lares, em nome do Senhor Jesus. Jesus é bom. E hoje, nesta noite, eu quero falar sobre o poder da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus deu à sua igreja. E a palavra ela nos firma, porque ela é a verdade que nos liberta, ela é a verdade que ilumina os nossos caminhos, que endireita os nossos caminhos, aplana as nossas veredas. E a oração, ela nos traz comunhão. E o Senhor sempre desejou comunhão com o homem desde o Éden, ali quando a aliança foi quebrada, mas ali ele prometeu um outro, um segundo Adão, queria restaurar esta comunhão que foi quebrada. E nós sabemos que este segundo Adão é Jesus Cristo, primeiro Adão, alma vivente, segundo Adão, espírito vivificante. Ele tem poder para nos dar vida e vida abundante, para mudar a nossa sorte. E Deus deseja esta comunhão com o homem, e nós vemos isto desde o início de tudo. Deus sempre desejou estar com o homem, sempre desejou estar junto com o homem. E isto é a oração. Quando nós oramos ao Senhor, nós chamamos o céu para perto de nós, nós alcançamos o céu. Nós vemos vários louvores, vários hinos de louvor, dizendo mais ou menos isso, que quando nós oramos, nós alcançamos o céu. E é mesmo, porque quando nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos, eu acho que até são algumas frases, eu acho que até de Spurgeon, que diz que nós temos que orar e orar até orar. Então, quando nós oramos e oramos e oramos, é aquele momento que barreiras são quebradas, nós conseguimos entrar no Santo dos Santos e com ousadia nós oramos ao Senhor, e a oração chega ao trono da graça, e a bênção de Deus é derramada, nosso coração é quebrantado e chegamos até a presença de Deus. Glória a Deus. E eu queria falar aqui em Atos capítulo 12 e versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Mas havia oração. Por mais que esteja difícil os seus problemas, mas que ainda assim haja oração. Ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a enfermidade tenha batido a sua porta, ainda que os seus filhos todos não sejam salvos, ainda que você esteja orando 30, 40, 50 anos por seu marido, e ele já está velhinho, e ele ainda não está salvo, ainda assim que haja oração. E nós vemos que a oração no meio da igreja primitiva era algo muito forte, mas muito do dia a dia, muito comum, e era poderosa. E aí nós vemos aqui em Atos 12 que Tiago, irmão de João, eram os irmãos Boanerges, filhos do trovão. Ali Herodes mandou matar Tiago, ele passou o fio da espada a Tiago. Tiago morre, a igreja chora, Pedro está preso, mas a igreja não desiste da vida de Pedro, porque a igreja primitiva ela cria de uma forma muito grande, muito poderosa. Ela cria que a oração era poderosa e que Deus agia
Deus agia, a mão do Senhor era poderosa através da oração da igreja. E ali, quando Herodes matou Tiago, ali Pedro continuava preso. Herodes viu que isto agradou os judeus, e ali esperou passar as festas, e ali iria matar Pedro também. Ele viu que isto era agradável aos judeus, e ele ali prendeu Pedro, e eram dias de pães asmos. E diz assim, que tendo feito prender, lançou-o no cárcere. E ali ele estava preso entre 4 soldados de 4 escoltas. E estas escoltas de 4 soldados, se revezavam. Eles se revezavam, essas quatro escoltas de soldados, em 4 vigílias. E então nós vemos que ele ali foi lançado na prisão e e ele foi preso em seus pés, preso em suas mãos. E ali Herodes estava com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar a Pedro. E a Bíblia diz assim que ele estava preso no cárcere e havia oração incessante da igreja. E a Bíblia diz assim que quando Herodes estava pronto a apresentá-lo, naquela mesma noite, Herodes ia apresentá-lo pela manhã para matá-lo. E naquela noite, a Bíblia diz assim que Pedro dormia entre os soldados. E aí nós pensamos, mas Pedro, numa noite, num tempo tão angustiante deste, ele conseguia dormir? Dormia, porque ele era chamado por Deus, porque ele era um apóstolo do Senhor, porque ele sabia os propósitos de Deus. Ele confiava no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar o nosso coração, sabendo que mesmo que esteja tudo em trevas, mesmo que tem um versículo no livro de Isaías que diz assim: quem há que ouça a voz do seu ungido, que mesmo andando em trevas, sem ver luz alguma, ainda confia no nome do Senhor e se firma sobre o seu Deus? Então, no momento que as portas se fecham, no momento que a enfermidade chega, no momento que os filhos não são salvos, muitos filhos, muitas vezes de crentes, são revoltados, e os pais muitas vezes dizem no seu próprio coração: quando eles serão salvos? Jesus está voltando e os meus filhos não se convertem. E eu oro e eu choro diante do Senhor. Descansa o teu coração. Deus vai fazer um milagre. Ore incessantemente pelos seus filhos. Ao dormir, ao acordar, jejue pelos seus filhos. Jó sacrificava por seus filhos. Não que eles tivessem pecado, mas dele só imaginar que talvez os filhos dele, em algum momento, pudesse pecar contra Deus, entristecer o coração do Senhor. Então ele sacrificava ao Senhor. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento, ore pelo seu lar. Confie no Senhor, aguarde nele. A enfermidade bateu na tua porta, você está enfermo. A Bíblia diz assim que todos os nossos dias são contados pelo Senhor. Nós não vamos, o crente não vai antes do tempo, nós só vamos no tempo determinado por Deus. Os nossos dias todos são contados pelo Senhor. Glória a Deus por isso, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Nós não sabemos o tempo da nossa partida. Nós não sabemos se nós vamos alcançar a vinda do Senhor ainda vivos. Mas se nós passarmos pela morte,
entraremos nos portais eternos. Glória a Deus, encontraremos com Jesus, o nosso amado Senhor. Como diz aquele hino antigo, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei Pedro, Tiago e João, lá verei a Paulo, mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Amém, glória a Deus. Lá nós vamos ver o Senhor. E ali, aquela oração era incessante pela vida de Pedro, mas Pedro dormia naquela prisão, acorrentado por cadeias e sentinelas. Além das cadeias, havia ainda sentinelas guardando aquela prisão. Mas mesmo assim, mesmo Tiago tendo morrido, parecia que tudo era contrário. O fim parece que já estava marcado, mas mesmo assim, a igreja cria no poder da oração. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim que eis porém que sobreveio o anjo do Senhor. A igreja orava e orava e orava e orava. A igreja não sabia o que Deus iria fazer, mas só sabia que queria ver Pedro livre da prisão. Glória a Deus. E sobreveio um anjo do Senhor e iluminou aquela prisão e tocou ao lado de Pedro e o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo tocou em Pedro e as cadeias se caíram. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. E aí a Bíblia diz assim, que ele seguiu o anjo, até que certo momento o anjo se apartou, ele caiu em si. E ele achou que aquilo era um sonho, e ele aí viu que Deus o havia mesmo livrado daquela prisão. E ele saiu pela porta principal daquela prisão e já na rua ele caiu em si e disse assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus. Então nós vemos o poder da oração da igreja. Quando a igreja é unida, a igreja não está somente reunida. Nesse tempo de pandemias, as igrejas estão se reunindo, geralmente aos domingos. Algumas igrejas fazem culto semanal, mas a maioria delas estão no domingo. Mas eu não estou falando só de estar reunida, mas unida, num só coração, num só propósito, numa só visão. E aquela igreja, a igreja primitiva, era isso. Ela se reunia, mas não somente se reunia, porque ela vivia debaixo de perseguição. Mas ela estava unida pelo Senhor, unida por Cristo que ressuscitou, estava no meio dela, unida em fidelidade, em amor, unida em um só coração, num só espírito. Glória a Deus. E há esta frase, eu encontrei esta frase de Moody que diz assim: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Glória a Deus. Quando a igreja ora, quando você ora, a mão de Deus, ela se move ao teu favor, ao favor da igreja. Deus muda o coração dos homens. Deus muda situações.
Deus faz coisas que muitas vezes nós achamos que é impossível acontecer, mas pelo poder da oração, quando nós cremos, quando nós oramos e cremos no poder da oração, as coisas mudam, os filhos se convertem, o marido se converte, glória a Deus. Aí você diz assim, mas eu estou orando tanto tempo, mas mesmo assim, faça como igreja. Mas havia oração incessante. Pedro ainda estava preso, mas havia oração incessante. Glória a Deus. A luz vai brilhar. A luz vai brilhar. Em Malaquias diz assim, mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação e cura trará sobre suas asas. Glória a Deus. O anjo iluminou a prisão, o anjo vai iluminar este momento que muitas vezes parece de trevas, parece de inverno, momentos que nós passamos por problemas, parece que nós estamos vivendo um inverno, mas a primavera está chegando, as flores na terra vão brotar, glória a Deus. O sol da justiça, ele vai raiar, porque ele sempre raia no meio da sua igreja, glória a Deus. Glória a Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O sol nasce e o sol é Jesus Cristo, o sol da justiça. Glória a Deus. Em Êxodo 33, 11, na parte A, diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Deus tinha comunhão com Moisés, Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Isto era algo audível, ele ouvia a voz de Deus, assim como Abraão falava com Deus e Deus falava com Abraão, assim como homens falavam com Deus e Deus falava com os homens, assim como sua igreja santa fala com Deus, e assim nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, ouvimos a voz de Deus através do nosso testemunho interior, do nosso homem interior, onde habita o Espírito Santo fala dentro de nós, glória a Deus, porque ele é a presença de Deus dentro de nós, glória a Deus. E em 1 Samuel também, nós vemos a oração de uma mulher, uma oração poderosa, que mudou a vida dela, uma vida que estava marcada para uma vida de tristeza, de humilhação, uma vida de incerteza, uma vida só de coisas negativas. Ainda que o seu marido tentasse agradá-la, mas ela queria era a bênção do Senhor, aquilo que viria da mão de Deus, aquilo porque era uma mulher tão de fé, que ela sabia o que Deus tinha preparado para ela e sabia que Deus tinha condições de fazer por ela o que ninguém tinha condição, que nem o seu marido, que a amava mais do que 10 filhos, tinha condição de fazer por ela. E ela não se conformou somente com as palavras do seu marido, mas ela aguardou a mão de Deus e para isto ela orou, orou e orou. Ainda que o seu ventre estivesse cerrado, ela continuou orando, mas havia oração. E esta mulher, todos sabem que era Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, 12a, 13a, 19c e o 20, diz assim, levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando nós oramos ao Senhor, nós temos que passar tempo na oração. Nós temos que deixar o nosso coração se abrir, o nosso coração se quebrantar, o nosso coração ser derramado como água diante do Senhor. Talvez você não possa fazer isso com ninguém, talvez não. Eu tenho certeza absoluta que nós não podemos fazer isso com ninguém. Ana não podia fazer isso com seu marido Eucana. Ana não podia fazer isto com o sacerdote Eli. Ana não podia fazer isto com ninguém, mas ela poderia fazer isto com Deus. E ela orou abundantemente. Chore,
Chore ao pé da cruz. Chore aos pés de Jesus. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. E diz assim que ela, demorando-se no orar perante o Senhor, porquanto Ana só no coração falava. É aquela oração que nós derramamos o nosso coração. E muitas vezes nós não temos palavras para falar. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós, a Bíblia diz assim que nós não sabemos como orar, mas que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesta oração que o Espírito Santo entra para levar a Deus as nossas orações. E ali, Ana só no coração falava, e a Bíblia diz assim que os seus lábios se moviam, porém não se havia voz nenhuma na boca de Ana. Glória a Deus. E lembrou-se, e ali diz assim, que lembrou-se o Senhor de Ana. A oração chegou ao trono da graça. Deus estendeu a sua mão, levantou a sua mão. A Bíblia diz no livro de Salmos que quando o justo ora, Deus se levanta do seu trono. Deus se levantou para ouvir a oração de Ana. E lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. E que se chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel, o nome de Samuel significa seu nome é Deus. Ela deu este nome a Samuel porque ela estava se referindo àquele que ouviu a sua oração. Ela estava dizendo, do Senhor o pedi. O seu nome é Deus. A minha madre está cerrada. Eu sou estéril, mas eu não estou olhando para minha madre. Eu não estou olhando para minha humilhação. Eu não estou olhando para minha pequenez, para minha impossibilidade, mas estou olhando para aquele que vive, para aquele que ouve a minha oração. Glória a Deus. Ela estava olhando para Deus, para aquele que tudo pode. Ela não estava olhando para a sua impossibilidade, mas ela estava olhando para o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. E nós vemos também uma oração que mudou a vida de um homem. A vida de um homem que nasceu para sofrer. A vida de um homem que veio para sentir dores. Todo lugar que ele olhava, ele lembrava das suas dores. Ele lembrava das suas amarguras. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: foi Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dor lhe dei a luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Quando Jabes nasceu, ele chegou com muitas dores para sua mãe. E sua mãe, naquele momento de dor, deu este nome a Jabes, se lembrando da sua dor. E Jabes já devia ser um rapazinho. Quando ele olhava para o seu nome, ele olhava com tristeza e dizia, acho que nada dá certo na minha vida, porque a minha vida é de dores. Mas ele orou ao Senhor. E Deus mudou a sorte de Jabes. Glória a Deus. Ele orou ao Senhor e Deus mudou a vida de Jabes.
Ore ao Senhor. Ele é aquele que tem poder de mudar a tua sorte, de mudar a tua vida, de mudar a vida dos teus filhos, de tirar toda a amargura do seu casamento, de tirar toda a amargura da sua família, de tirar toda a amargura do teu coração. Ele é aquele que tem poder para mudar a tua sorte. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como fez com Ana, fez o seu ventre frutificar, trouxe alegria novamente à vida de Ana. Talvez você tenha vivido um tempo de humilhação, mas Deus tem bênção para você. Talvez você olhe para a direita, veja fulano sendo abençoado, olhe para a esquerda, veja ciclano sendo abençoado. Deus tem uma bênção reservada para você, exclusivamente para você. Então ore como Ana, ore como Jabes, porque Deus tem bênçãos. Glória a Deus. A mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para fazer tudo novo na tua vida, na tua história, na vida dos teus filhos, dentro do teu lar. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Ele é tudo que nós temos. A igreja primitiva, como nós vemos, ela era uma igreja poderosa, era uma igreja de oração. E nós olhamos a nossa igreja hoje, não digo Amor e Vida, mas a igreja no Brasil, no mundo, a igreja no geral. Nós precisamos voltar ao princípio. Tem um hino antigo que diz: precisamos voltar ao princípio de tudo. Glória a Deus. A igreja primitiva era uma igreja de oração, mas não somente de oração, uma oração decorada, uma oração acostumada, mas uma oração cheia de fé, uma oração cheia de fervor, uma oração cheia de vida, uma oração já vendo o milagre, uma oração crendo que Deus estava presente ali no meio deles. Assim como ali das 7 igrejas da Ásia, quando o apóstolo João recebe aquela revelação de Jesus Cristo e diz que Jesus passeava no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais de ouro. Então, que nós como igreja hoje vejamos o Senhor passeando no nosso meio. Glória a Deus. Então a igreja primitiva era uma igreja de oração. Em Atos capítulo 1, versículo 14, na parte A, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Em Atos 2 e 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em Atos 3 e 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9, eles subiam ao templo Formosa, na hora 9, às 3 horas da tarde, eles estavam orando, eles subiram ali ao templo para orar, e ali eles encontraram um paralítico ali na porta do templo Formosa, pedindo esmola, e eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, se colocou em pé. Glória a Deus, pelo poder do Senhor que estava na vida de Pedro e João, na vida dos apóstolos. E nós vemos ali depois no capítulo 4 que Pedro e João são presos pela cura, por causa da cura deste coxo, deste homem na frente do templo Formosa. E eles são interrogados, e Pedro, naquele momento que ele está diante do sinédrio, diante do povo, ele é interrogado, mas ali naquele momento Deus o enche do Espírito Santo e ele ali prega Cristo ressuscitado, mas ele prega Cristo ressuscitado com tal ousadia, e esta era a palavra da igreja primitiva. A igreja primitiva não pregava um Cristo morto, mas ela pregava a ressurreição de Cristo. Ela dizia: Cristo está vivo, Cristo vive. Glória a Deus. Diga nesta noite: Cristo vive.
Você não crê num Deus morto, você não crê num Cristo morto, mas você crê num Cristo ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus, glória a Deus. E ele ali pregava com tanta ousadia, cheio do Espírito Santo, Cristo ressuscitado, que eles tiveram que soltá-los. Eles tiveram que soltar os apóstolos, não tendo como os castigar, porque ali até o próprio povo que estava ali iria apedrejá-los se ali eles maltratassem os apóstolos. Em Atos capítulo 4 e versículo 31 diz assim: tendo eles orado, olha só, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus! Quando a igreja tem o Espírito Santo e quando nós oramos, é o Espírito Santo que nos dá autoridade, nos dá ousadia. Tanto é que Jesus mandou que a igreja permanecesse em Jerusalém até que do céu fosse revestida de poder. O princípio do batismo do Espírito Santo para a igreja, para proclamar o evangelho, que eles fossem revestidos do poder, para que saíssem com ousadia, com intrepidez, pregando a palavra, sem timidez alguma. Glória a Deus, glória a Deus. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. E aqui neste momento, neste capítulo, aqui nós vemos que eles aqui desfrutaram aqui de uma experiência como no Pentecoste, algo que foi ali renovado naquele momento no coração daquela igreja. Agora ali já no capítulo 5 de Atos, nós vemos agora já ali Pedro, o apóstolo Pedro no templo, e Ananias e Safira, eles caem aos pés do apóstolo Pedro. E naquele momento que Ananias cai, ele pensa que está mentindo para Pedro, para o apóstolo Pedro. Logo após vem Safira e cai morta também aos pés do apóstolo Pedro. Saem carregados do templo. Na verdade, aí o apóstolo Pedro diz para eles que eles não mentiram para o homem, mas mentiram para o Espírito Santo. E ali naquele momento havia grande temor sobre a igreja de Deus. E a igreja de Deus, a igreja primitiva, ela tinha um grande temor de Deus, um grande temor e tremor diante das coisas de Deus, diante do pecado. E naquele momento, a igreja primitiva, ela viu a mão de Deus através do apóstolo Pedro. E naquele momento aí nós pensamos, Ananias e Safira morreu, houve um temor sobre a igreja, mas a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia. A igreja crescia e a ponto de levarem os enfermos para as ruas e nas suas macas para passarem diante de Pedro, somente para que a sua sombra fosse projetada sobre eles e eles fossem curados. Todos eles eram curados. Glória a Deus. Agora já no versículo 18 desse capítulo 5, os apóstolos são levados à prisão. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão para fora e lhes disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras de vida. Isto que aconteceu no capítulo 12 já havia acontecido antes. O anjo do Senhor já tinha entrado na prisão e já tinha soltado apóstolos.
Glória a Deus, porque eles tinham uma palavra a anunciar e ninguém podia calar a boca da igreja. Eles tinham uma palavra de vida e de poder para anunciar. A igreja precisava, Jesus precisava, através da igreja, abrir as portas do evangelho. A igreja precisava, Jesus precisava, através da igreja, abrir as portas para os aflitos, para os necessitados, para os encarcerados, para os oprimidos. Glória a Deus, porque a igreja tinha uma palavra de vida para distribuir ao mundo. Pela manhã, o sumo sacerdote, nós vemos aqui neste momento que o anjo chegou e disse para que os apóstolos se apresentassem no templo e pregassem a palavra desta vida. Pela manhã, o sumo sacerdote, ele não sabia que o anjo tinha aberto a prisão e que os apóstolos tinham saído daquela prisão. Então o sumo sacerdote manda buscar os apóstolos, mas a prisão, sabe como ela estava? Ela estava vazia, porém fechada. Aquela prisão, ela estava intacta, ela estava fechada e com os sentinelas a portas, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eles chegaram lá, os apóstolos não estavam na prisão, glória a Deus, estavam no templo pregando a palavra do Senhor. Então a Bíblia diz assim que eles tomaram os apóstolos sem violência e os apóstolos disseram aos sacerdotes, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E pregavam Jesus, que havia sido morto, mas ressuscitado, príncipe e salvador. Glória a Deus. E houve, neste momento que a igreja se levantou, que os apóstolos se levantaram, houve muita fúria ali naquele lugar e queriam matar os apóstolos do Senhor. Mas Gamaliel, um fariseu, mestre da lei, disse aos israelitas assim: atentai o que ides fazer a estes homens. Ali naquele momento, Gamaliel, este fariseu, ele disse assim, ele trouxe ali a respeito de Teudas, que insinuou ser alguma coisa, e ele foi morto, e os seus seguidores dispersos. E Judas, que pereceu, e também os que seguiram foram dispersos. E ele disse assim: se esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E os apóstolos se retiraram naquele momento do sinédrio. Glória a Deus! Glória a Deus! Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, há um versículo muito poderoso que diz assim: Jesus disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus estava dizendo que Pedro era uma pedrinha, era um pedregulho, mas que Jesus era a pedra de esquina, a rocha ferida, a pedra fundamental da igreja. Glória a Deus! Glória a Deus! A pedra sobre aonde a sua igreja estava edificada.
E por isso as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Glória a Deus! E ele disse ali que daria as chaves do reino dos céus para Pedro. E aí nós vemos ali no capítulo 2, no Pentecoste, Pedro abrindo as portas do reino, portas de salvação para os gentios, na sua pregação ali no Pentecoste. E no capítulo 10 de Atos, ele abre ali a porta para os gentios, ele abre para os judeus no Pentecoste e no capítulo 10, na casa de Cornélio, o centurião, para os gentios. Ele tinha ali, Jesus estava dizendo que ele tinha a chave do reino. Esta autoridade que ele dá, esta autoridade apostólica que ele dá para a sua igreja, para os seus santos, exercer esta autoridade. Pedro tinha esta autoridade, glória a Deus. E agora aqui, como nós lemos ali agora já no capítulo 12 de Atos, o apóstolo Pedro permanece preso, enquanto Tiago, irmão de João, é morto ao fio da espada. Mas a igreja continua a orar. Herodes, ele se achava supremo. Os judeus se sentiam triunfantes diante da morte de Tiago e diante da prisão de Pedro. A arena de martírios aguardava o raiar do dia para beber o sangue do apóstolo Pedro. Tudo era contra a igreja, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro, o apóstolo. Glória a Deus. E ali diz, no 7:8, do versículo 7:8, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge-te das suas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Nós vemos ali então Pedro sai daquela prisão, a luz ilumina aquela prisão, o anjo toca em Pedro, as correntes caem ao chão, ele manda Pedro se levantar. Pedro estava dormindo, confiando no Senhor. O anjo manda ele se levantar e o anjo o conduz. Pedro, que naquele momento era um prisioneiro, mas ele estava calçado. Aquele anjo mandou ele colocar o calçado, mandou colocar a sua capa. Ele disse assim: cinge-te as tuas alparcas e lança às tuas costas a capa. Então Pedro, mesmo sendo um prisioneiro, ele saiu dali, não com aspecto de prisioneiro, mas ele estava ali calçado, ele estava ali bem vestido com a sua capa. Pedro saiu pelo portão principal da cadeia. E aí nós paramos, nós pensamos, as cadeias se caíram no chão, o anjo tocou. Nós sabemos o que aconteceu com aqueles guardas, se eles perderam a visão, se eles adormeceram, se o restante da prisão viram a saída de Pedro. Nós não sabemos o que aconteceu. E a igreja, quando orou, não sabia o que iria acontecer. Mas Deus fez aquilo, o inesperado, o que ninguém aguardava que acontecesse. E ninguém sabe contar o que aconteceu. Glória a Deus. Mas Pedro ali sai pelo portão principal e ninguém vê a Pedro.
Eles pensavam que pela manhã eles iriam fazer com Pedro assim como fizeram com Tiago, mas a igreja estava orando. Quem sabe as coisas aconteceram contrária na tua vida, na tua história, mas saiba que isto não vai permanecer se você permanecer na oração. Saiba que Deus vai fazer aquilo que é inesperado na tua vida. Glória a Deus. Então eles pensavam que estavam zombando de Cristo, mas era Cristo que estava zombando deles. Olha só no Salmo 108, versículo 13, diz assim: em Deus faremos proezas, pois ele calcará os pés dos inimigos. O apóstolo Pedro, condenado à morte, sua sentença já estava decretada. Ele estava já condenado à morte pela manhã, mas à noite Deus mudou a sua sorte. Agora ele atravessa aqueles gigantescos portões de ferro. E ele mesmo pensava que era um sonho. Mas quando ele chega do outro lado, o anjo se aparta dele. E ele vê o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai te surpreender. Glória a Deus. Diante da oração da igreja, a prisão foi aberta, o apóstolo foi colocado em liberdade, os judeus foram confundidos, o ímpio rei foi comido por bichos, nós vemos capítulos à frente. Houve um outro espetáculo em substituição da arena que estava programada para a vida de Pedro. Glória a Deus. E a palavra de Deus se propagava com a maior vitória. A oração é uma arma poderosa da igreja. Eu não sei em que prisões você se encontra. Eu não sei em que prisões a tua casa se encontra. Eu não sei em que prisões os teus filhos se encontram. Talvez em prisão da enfermidade, talvez prisão de conflitos espirituais, materiais, familiares, talvez problemas financeiros, talvez a família sua ainda não está salva. Isto te traz tristeza e amargura no coração. Mas mesmo assim, diz ali a palavra de Deus no capítulo 12, de Atos, e eles perseveravam em oração, mesmo que você veja tudo contrário na tua casa, no teu lar, na vida dos teus filhos, no teu casamento, ainda assim persevere na oração. Glória a Deus, glória a Deus. Elias, ele viu o que Deus tinha para a vida dele. E foi muito maior do que ele imaginava que Deus teria para a vida dele. Momento de tristeza na vida de Elias. Momento que Elias achou que o mundo iria calar a sua boca. Que o diabo ia calar a sua boca. Mas Deus chegou para Elias e disse para Elias que a sua caminhada não tinha terminado. E ele ainda teve muito a fazer para o Senhor. E no final, ainda foi levado num redemoinho para o céu. Glória a Deus. É muito mais do que ele aguardava. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria foram avisar o Senhor Jesus. Aguardavam uma cura. Quando Jesus chegou, já era de 4 dias. O milagre foi muito maior. Havia ressurreição. Talvez você tenha orado para que os teus filhos se convertam, para que você melhore a tua saúde. Jesus tem cura. Jesus tem libertação. Jesus tem prosperidade. Jesus tem vida nova para os teus filhos. Jesus não quer somente libertar os seus filhos dos vícios,
Mas Jesus quer converter os teus filhos. Jesus quer mudar a sorte da tua casa. Jesus não quer fazer somente melhorar o teu casamento. Jesus quer fazer tudo novo na tua vida e no teu lar, na vida do teu esposo. Glória a Deus. E Jesus quer fazer ele um grande homem de Deus. Jesus não quer somente melhorar. Jesus não remenda as coisas. Jesus faz tudo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a oração, ela é uma arma poderosa da igreja. Saiba que você, como igreja do Senhor, tem uma arma poderosa na tua vida. Porque você é a igreja santa do Senhor. Mas nós, como igreja, nós temos que saber usar esta arma poderosa que nós temos posse. Glória a Deus, com autoridade e ousadia. Quando você orar, ore com autoridade. Não porque você se ache alguma coisa, não, mas porque o Espírito Santo habita dentro de você. Deixa o Espírito Santo tomar o teu coração, tomar a tua boca, com poder, com graça, com ousadia, com intrepidez. Não somente para pregar a palavra do Senhor, mas para orar para o seu lar, pela vida dos seus filhos, pelo seu casamento. Espere coisas grandes de Deus. Glória a Deus. Ousemos orar com ousadia, não olhando para nós, não olhando para a nossa pequenez, para a nossa incapacidade humana, não olhando para os nossos problemas, não olhando para o que a vida diz que será o amanhã, não, mas olhando para aquele que vive, para a grandeza do nosso Deus, deste Deus da igreja. É isto que a igreja primitiva via. Ela não olhava para o seu sofrimento, ela não se importava se dali 5 minutos ou no dia seguinte eles seriam presos, seriam açoitados, não, seriam mortos. Mas eles criam que Jesus estava presente naquele momento, naquele instante, no meio da sua igreja, e que a sua mão era poderosa para agir naquele dia e naquele momento. Glória a Deus. A mão do Senhor está aí sobre ti. Glória a Deus. Então ore com intrepidez, com ousadia, com autoridade do Espírito Santo. Entre no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, entre com ousadia no Santo dos Santos. Glória a Deus. Não, nós não devemos limitar a Deus. Às vezes nós olhamos para nós, olhamos para a situação e queremos limitar a Deus por nossa própria incredulidade. Mas não limitemos a Deus na nossa incredulidade e nem mesmo por imaginar que nós já sabemos o que Ele fará. Não, quando você orar, somente ore para que Ele faça. Não importa, não se importe como Deus vai agir, como Deus vai operar. O importante é que Ele esteja agindo. Quando você orar pelo teu filho, quando ele não estiver em casa, vai lá no travesseiro dele, ore pelo seu filho, quebre as correntes, as amarras, repreenda o inimigo e ore ao seu Deus, para que ele faça uma obra gloriosa e poderosa na vida do teu filho. E não fique imaginando o que Deus fará, mas só peça que Deus faça. Não tente imaginar os caminhos que Deus fará, porque Deus usa caminhos que nós desconhecemos. Mas saibamos que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Estão acima dos nossos pensamentos. Glória a Deus. Então ore e espere o agir de Deus, mas espere o sobrenatural, espere coisas inesperadas. Olha só o que diz em Efésios 3:20. Toda glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós.
Glória seja dada ao meu Deus e ao teu Deus, por seu grande, por seu glorioso poder, que atua em nós, que atua em mim como igreja, que atua em você como igreja. E é capaz, este poder não está longe, mas está perto de ti, está dentro de ti. O Espírito Santo, ele está aí dentro de ti. O Evangelho é poder de Deus, ele está aí dentro de ti, através do Espírito Santo. A palavra de vida e de poder está aí dentro de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra que é pregada. Então, ele está, este grandioso poder, ele atua em nós. Ele atua em nós, através de nós. E este poder é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Saiba que o que Deus vai fazer na tua vida é muito maior do que você tem orado pela vida dos teus filhos, do que você tem orado pelo teu casamento, do que você tem orado pela tua vida espiritual, do que você tem orado pelo teu chamado, do que você tem orado pelo teu casamento, pela vida dos teus filhos, pela tua vida financeira. Saiba que Deus tem algo muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Então, ore, mas primeiro pense na sua posição em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? Você é igreja do Deus vivo, tabernáculo do Deus vivo. O Espírito Santo habita dentro de você. Glória a Deus, você foi salva pelo Senhor. Ele é escudo que te socorre. Ele está no meio de ti. Ele se deleita em ti com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio de ti. Deus ajudará ao romper da manhã. O sol da justiça raia na tua vida, está raiando, está brilhando na tua vida, porque você teme ao Senhor, porque você é de Deus. Glória a Deus. Então, tome posição, tome a tua posição como igreja do Senhor e ore e adore ao Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Glorifique ao Senhor por todos os teus feitos, porque Ele te salvou, porque Ele te remiu, porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida, porque Ele tem promessas gloriosas na tua vida, porque Ele te dá poder e autoridade do teu espírito na tua vida, porque você é a igreja do Deus vivo na terra e o Espírito Santo habita dentro de ti. Glória a Deus. Então ore, adore ao Senhor, ao Deus que te salvou. Glória a Deus, porque Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Agradeça ao Senhor por todos os seus feitos, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez, tem feito e fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E espere, aguarde coisas grandes da parte de Deus, para a tua vida, para a tua família, para a tua história. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Pedro saiu daquela prisão não como um prisioneiro, mas como um grande homem de Deus, um guerreiro de Deus. Talvez você tenha orado por pessoas ainda que não são salvas, e não tem aquelas vestimentas de Pedro, não tem a capa, não tem as alparcas, não pode cingir os seus lombos, mas saiba que Deus vai tirar o teu filho, vai tirar a tua história da prisão, não como um prisioneiro também, mas Deus vai mudar vestes de tristeza e de amargura, em vestes de alegria, em folguedos de alegria.
em vestes de gratidão. Glória a Deus. Deus vai mudar a história. Você vai sair da prisão. Essa situação vai sair de prisão com uma história mudada. Você vai sair dessa prisão. Os teus filhos que não são salvos vão sair dessa prisão. Não como prisioneiros, mas como salvos do Senhor. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas. E aí nós perguntamos, o que a oração pode fazer por você? Tudo o que Deus pode fazer. Não limite as tuas orações. Ela alcança os céus. Deus baixa os seus olhos. Deus se levanta do seu trono e age poderosamente na terra por causa das nossas orações como igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos. Como igreja do Senhor neste momento. Senhor, Pedro estava preso no cárcere, mas o Senhor mudou a história de Pedro. Como o Senhor mudou a sorte de muitos homens de Deus, muitas histórias foram mudadas através da oração. E o Senhor, como igreja, Senhor, nos deu autoridade e poder como igreja para orarmos e a mão do Senhor estar agindo em nosso favor. Nós te pedimos neste momento, Senhor, como igreja do Senhor, vai entrando dentro dos lares, Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando os grilhões, vai quebrando as amarras. Ó Senhor Jesus querido, em nome do Senhor Jesus, vai iluminando as trevas, vai desfazendo todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, que a tua luz esteja raiando, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, vai mudando a sorte, Senhor, do teu povo. Vai salvando, Senhor, vai libertando, vai transformando, Senhor, vai mudando esta situação, vai abrindo portas, Senhor, vai fazendo o impossível, Pai. Nós não sabemos como o Senhor vai agir, Pai, na vida dos filhos, no casamento, Senhor, que está em conflito. Ó Deus querido, nós não sabemos, Senhor, como o Senhor vai agir nessa situação dentro do lar. Nós não sabemos como o Senhor vai agir nessa situação financeira. Nós não sabemos como a tua mão vem curadora, Senhor, sobre o teu povo. Nós te pedimos neste momento, pelo poder do teu Espírito Santo que habita no meio da tua igreja, que haja uma unção de libertação, que haja uma unção de cura, que haja uma unção de restauração, que todos os projetos de Satanás sejam frustrados agora, em nome do Senhor Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja santa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós declaramos salvação, libertação, quebras de cadeias, restauração, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. Fica nessa fé. Em nome de Jesus, você é a igreja de Deus. Glória a Deus. Se posiciona, ore, adore e aguarde coisas inesperadas da parte de Deus. Glória a Deus. Amanhã nós temos live pelo YouTube com Davi, em nome do Senhor Jesus. E domingo nós temos o nosso culto presencial. Pedro Lessa, 1540, ali em frente ao Correio. A partir das 17 horas, estamos ali todos adorando, louvando ao nosso Deus, que vive e reina para todo sempre e eternamente. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.